And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. Ganhamos, caralho! Puta que pariu! A gente ganhou, cara, a gente ganhou. Gente, a gente ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Vocês têm noção da importância de um filme sobre os horrores da ditadura militar ganhar o Oscar de melhor filme internacional? Talvez sim, talvez não, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Memória, Golpe e como esse filme é importante para a disputa do imaginário coletivo sobre a ditadura militar brasileira. E se você quiser entender por que esse prêmio é importante, mas também não é suficiente, porque obviamente a opinião dos Estados Unidos eu estou cagando, né? A gente elegeu Fernanda Torres como melhor atriz e ainda estou aqui como melhor filme internacional e que se dane a opinião dos Yankees, né? Mas fica até o final que eu vou te falar como é importante para o povo brasileiro que a gente tenha ganhado esse Oscar. Agora roda a vinheta e vamos lá. Eu assisti Ainda Estou Aqui um dia antes do Oscar. E eu confesso que eu quis esperar toda essa treta passar, ouvir todas as críticas de quem criticou o filme, de quem gostou do filme, para eu agora poder assistir e ter a minha opinião sobre isso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu não sou crítica de cinema, isso aqui é só a opinião de uma jovem carioca sobre como esse Oscar pode influenciar na memória coletiva do brasileiro e todos os desdobramentos disso. Então a gente sabe que o Oscar é uma festa muito elitista. A própria Fernanda tem um vídeo dela falando sobre isso. Nós somos maiores que o Oscar. O Oscar é uma festa típica americana, como o carnaval é nosso. Então não é que a opinião dos estadunidenses fosse super importante para dizer o que é bom, o que não é bom do cinema brasileiro, né? Mas a gente não pode negar a relevância dos filmes indicados ao Oscar e que ganham ao Oscar no cenário do cinema internacional. Então, apesar de ser uma festa de americanos para americanos, é muito importante que a nossa presença tenha sido notada lá esse ano. E mais importante ainda é a temática do filme que ganhou o Oscar de melhor filme internacional de 2025. O filme Ainda Estou Aqui mostra a história de Rubens Paiva e de sua família, Eunice, sua esposa e seus 5 filhos, de como aquela família teve a sua vida destruída por conta do regime cívico-empresarial militar brasileiro de 1964. Rubens Paiva, Eunice Paiva e sua filha Eliana foram torturados e Rubens Paiva foi morto pelos militares entre os anos de 1972 e 1974 no Rio de Janeiro, assim como outras 20 mil pessoas que também foram mortas ou desapareceram, levadas pelos militares esses que muitos deles estão soltos e não sofreram nenhum tipo de punição até hoje. E exatamente por esses militares não terem sido punidos da maneira necessária pelos crimes que cometeram nos 21 anos de uma ditadura militar sangrenta que matou e exilou milhares de pessoas, a não punição desses militares fez com que em 2022 houvesse uma nova tentativa de golpe militar aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, logo depois da eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tentativa de golpe essa que foi mais uma vez apoiada e planejada pelos militares, alguns deles os mesmos da época da ditadura. E em meio a uma fascistização da população, com manifestações para Bolsonaro, com pedidos em cartazes de volta da ditadura militar, um filme como Ainda Estou Aqui ter ganhado um Oscar de melhor filme internacional e ficar marcado na história do cinema internacional como o primeiro filme da história brasileira é muito significativo para a gente solidificar uma memória de que a ditadura não foi boa, de que a ditadura não só matou quem ia contra o regime, não só matou o vagabundo, a ditadura matou crianças, a ditadura torturou adolescentes, como Eliana Paiva, que tinha 15 anos e foi torturada na noite que passou em um dos locais que eram utilizados pelo Exército Brasileiro para fazer as suas sessões de torturas. Informação essa que só foi revelada em 2018, após a morte de sua mãe Eunice Paiva, que nunca soube que sua filha foi torturada ao mesmo tempo que ela também estava sendo
acontecendo, porque Eliana nunca quis contar essa dura verdade para sua mãe. Então, quando você não pune os culpados por cometer certos crimes, isso possibilita com que essa memória coletiva possa ser cooptada pela direita para passar pano para militar e nunca punir de fato os verdadeiros culpados pelas torturas e pelo golpe militar de 64. E uma coisa que me chamou a atenção nos vídeos sobre a vitória do filme Ainda Estou Aqui foram que os vídeos pelo Brasil mostraram que a população toda do Brasil, em vários estados brasileiros, repetia a frase: sem anistia. Ou seja, a população também quer que os culpados pelos crimes cometidos na ditadura sejam punidos por todas as atrocidades que eles cometeram numa das ditaduras mais violentas da América Latina, só perdendo para a ditadura da Argentina. Por isso eu acho muito importante nós da esquerda radical falarmos dessa pauta, porque quem defende a ditadura é a direita. A gente sempre foi contra a ditadura. Além disso, muitos de nós fomos perseguidos, torturados e mortos pela ditadura. A ditadura perseguia principalmente opositores que tinham qualquer tipo de ligação com o progressismo, com qualquer movimento trabalhista, compromisso com a classe trabalhadora. Motivo esse o qual Rubens foi torturado e morto, porque tinha sido deputado do Partido Trabalhista e estava ajudando fazendo o que podia, que era entregar cartas de pessoas exiladas para os seus familiares no Rio de Janeiro. E por isso, ele foi friamente torturado e morto pelos militares. E exatamente por isso, a população brasileira pede que esses militares que torturaram Rubens e outras milhares de pessoas sejam punidos. E essa pauta é uma pauta muito importante que pode trazer muitas pessoas para o campo da esquerda radical para realmente organizar esse ódio contra os militares e lutar por um mundo onde ditaduras militares não sejam mais possíveis. Agora, eu não posso deixar de concordar com a crítica que o Chavoso da USP fez ao filme. Eu, como carioca, que moro no subúrbio do Rio de Janeiro, não posso dizer que aquela família me representa de qualquer forma. Muita gente, inclusive, falou que aquela era uma família de classe média. Mas, gente, pra mim, a família Paiva é uma família de classe alta. Procurem quanto é 1 metro quadrado no Leblon. A casa deles era de frente pra praia, de frente para a praia do Leblon. Você atravessava a rua, você estava na praia. A casa tinha 2 andares. A filha deles foi para Londres. Todos eles estudavam escola particular. Eles tinham uma empregada que morava com eles na casa e todos os amigos deles eram jornalistas, pessoas de elite, políticos. O diretor do filme, Walter Salles, é herdeiro da família Moreira Salles, que é apenas a dona do Itaú Unibanco, o maior banco do Brasil. E além disso, os banqueiros, inclusive o pai do Walter Moreira Salles, foram as pessoas que financiaram o golpe cívico empresarial militar brasileiro de 1964, o que inclusive contribui para o fato de que o filme, por algumas vezes, omite ou passa um pano para os militares, como por exemplo numa cena onde um dos militares que levava a Eunice para a solitária, onde ela ficou alguns dias sendo torturada, vira para ela e fala que ele não concorda com o que está acontecendo ali e tenta ajudar ela de alguma forma. Além de a única forma de tortura que foi mostrada no filme foi mergulhar o rosto de uma mulher em água, sendo que a gente sabe que a ditadura militar usava métodos tenebrosos de tortura, principalmente com mulheres. Então, se você tem estômago forte, procura aí na internet algumas das formas de tortura que os militares utilizavam com mulheres, mulheres grávidas, meninas, crianças. Fora que o filme omite toda a luta dos revolucionários, do
Partido Comunista Brasileiro e dos comunistas da época que estavam dando seu sangue, suor e linfa, literalmente, para tirar o Brasil dessa situação. Então, apesar disso tudo, apesar de todos esses limites e de toda essa passação de pano e não desenvolvimento de uma perspectiva de classe no filme, eu acredito e eu vejo que a vitória do Ainda Estou Aqui, e gente, não é por conta dessas considerações que eu fiz que eu não gostei do filme, eu adorei o filme, a nota que eu dei pra ele no Letterboxd foi 4 de 5, mas não é porque eu fiz críticas que eu deixei de gostar do negócio, eu acho que poderia ser melhor, mas não é que foi ruim, e eu tava torcendo que nem Copa do Mundo pro Ainda Estou Aqui ganhar esse Oscar. Eu acho que ganhou foi pouco, devia ter ganhado 3 Oscars, não 1. Emília Pérez, vai pra pariu, e sinto muito a Nora, mas esse prêmio devia ser de Fernanda. Então assim, apesar dos pesares, eu acho que essa vitória foi uma vitória muito significativa para a memória coletiva do golpe da ditadura cívico-empresarial militar brasileira de 64, para a memória coletiva que isso vai deixar, que esse Oscar vai deixar no imaginário brasileiro, e inclusive a vitória já está gerando consequências, como mais punições para as pessoas que tentaram dar um novo golpe empresarial militar agora em 2022. Fora que, apesar do filme tratar isso de uma forma muito breve, é importante também colocar a perspectiva dos povos originários, do quanto a Eunice Paiva lutou pela proteção e pela luta de sobrevivência dos povos originários no Brasil. Muita gente não sabe, mas as comunidades indígenas sofreram absurdamente durante a ditadura. A construção da Transamazônica, que é o que passa a Eunice falando no filme, passou por cima de inúmeras comunidades indígenas, genocidando os povos que moravam naquele local. E isso nunca é contado, isso sempre é esquecido. Então também é importante trazer essa perspectiva, apesar de ela ter sido muito breve. E você acha que o filme Ainda Estou Aqui faz jus à memória da ditadura cívico-empresarial militar brasileira? Comenta aqui o que você acha disso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Deixa o like aqui no vídeo para ele se espalhar para mais gente. Se você gosta do meu conteúdo, considere contribuir a partir do Apoia-se, pelo Pix aqui da tela, ou se tornando membro aqui do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos só para membros. Inclusive, a leitura do livro O Que Fazer do Lenin, que fala o que a gente deve fazer diante de situações como essa, diante do mundo capitalista e da fascistização que está acontecendo. O que você deve fazer para organizar o seu ódio, para a gente mudar essa realidade para uma realidade melhor. Para uma realidade onde a ditadura seja do trabalhador, aonde a gente não persiga ninguém, aonde a gente socialize a felicidade, aonde a gente socialize a educação, a saúde, a moradia, o lazer, a cultura e não a morte, como a ditadura cívico-empresarial militar brasileira fez em 64 e que agora o mundo inteiro sabe disso. Porque nós estamos totalmente premiados, meu amor. E é isso, ainda estou aqui tudinho, Emília Pérez nadinha, chora bolsonarista, anistia o caralho, vamos punir esses filhos da puta pra isso nunca mais acontecer, organize o seu ódio, leia o Manual do Guerrilheiro Urbano. E vamos, que a vitória do Oscar só mostrou o quanto a classe trabalhadora tá com ódio no coração, tá precisando ser organizado e que a vitória chegará em breve. E é isso, beijos, até o próximo, vou comemorar a vitória da Fernanda. Beijos!